Algumas coisas importantes para nós considerarmos na noite de hoje. Primeiro, nós estamos conversando debaixo do tema 7 passos rumo à salvação. Então nós estamos pensando juntos sobre alguns pontos importantes a respeito da salvação e como alcançarmos e como permanecermos salvos. Então eu acho importante nós fazermos uma revisão de algumas coisas que nós já sabemos, mas que às vezes nós não lembramos, ou se nós lembramos, nós não damos a devida importância. Primeira delas, Will, você ajuda? Vai ficar mais fácil, né? João 1,12. Aí você anota, se você quiser anotar para pregar e falar sobre salvação na sua casa, no teu trabalho e assim por diante. João 1,12. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu a eles o direito de se tornarem filhos de Deus. Primeiro ponto para nós pensarmos juntos. Se eu quero ser um salvo, eu não sou obrigado a ser salvo, mas se eu quero ser um salvo, eu preciso aceitar Jesus como Senhor da minha vida. Não tem jeito de ser um salvo sem ter Jesus como Salvador e Senhor da vida. Ainda ontem eu conversava com o Vitor, nós estudávamos sobre a Bíblia. E estudando sobre a Bíblia, nós entendemos que o assunto principal da Bíblia é a salvação. Na Bíblia tem assunto a respeito das crianças, tem assunto a respeito do casal, assunto sobre como os pais devem proceder. Na Bíblia tem assunto para quem quer andar na vitória profissional, na vitória financeira. Na Bíblia tem assunto relacionado à saúde do corpo, da alma, do espírito. Na Bíblia tem assunto a respeito dos anjos, a respeito dos demônios, a respeito do poder que vem do alto, do batismo com o Espírito Santo. Na Bíblia você vai encontrar o assunto que você quiser. Você vai encontrar na Bíblia. Mas não há nenhum outro assunto mais importante e mais evidente do que a salvação. Então, primeiro ponto para nós pensarmos: 7 passos rumo à salvação. Eu preciso entender, o assunto principal da Bíblia é a salvação. O homem, eu, você, todos nós, começa pelo pastor e chega no Marcão, que é o último que está sentado lá atrás. Todos nós somos pecadores. E todos nós precisamos de um Salvador. Jesus é o Salvador. Jesus morreu por nós. É aquela história, é aquela dinâmica que é passada das 4 leis espirituais. Primeiro, Deus te ama. Ele ama você. Pode ser que você não consiga entender ou aceitar, mas Ele ama você. Segundo, você é um pecador. Eu sou um pecador. Nós somos pecadores. Terceiro, o pecado é um problema, mas Deus enviou Jesus, o seu Filho, para resolver o problema chamado pecado. Então, Ele enviou o Filho dele para resolver o problema chamado pecado. Aí todo aquele que aceita Jesus é salvo. É salvo. Então, pronto. Primeiro ponto para nós pensarmos: eu preciso ter Jesus como Senhor da minha vida. Segundo ponto para nós pensarmos é a prática
da Santa Ceia, a prática da Santa Ceia. Jesus disse assim: aquele que não comer e não beber do meu corpo e do meu sangue não tem parte comigo. Então eu preciso, não é uma opção, eu preciso participar de Santa Ceia. Eu quero ser um salvo. Então, se eu quero ser um salvo, eu preciso participar do corpo e do sangue de Jesus. Alguém pode perguntar: mas e o pecado, pastor? E eu volto no primeiro ponto. O pecado, que é um problema, já foi resolvido por Jesus lá na cruz. Eu preciso aceitar o perdão de Jesus manifesto lá na cruz através do sangue. Primeiro, tenho que aceitar Jesus. Segundo, eu preciso desenvolver a salvação. E a salvação ela vai sendo desenvolvida recebendo força no corpo de Cristo, recebendo perdão no sangue de Jesus. Terceiro, o batismo nas águas. A Bíblia diz: aquele que crer e for batizado será salvo, mas o que não crer será condenado. Então nós estamos conversando sobre salvação. São coisas simples, mas importantes para aquela pessoa que quer ser salva e que entendeu a importância do desenrolar a salvação. A nossa salvação, ela vai sendo vivida dia após dia. Eu não confesso Jesus como Salvador e Senhor e estou salvo e pronto, não preciso de mais nada. Eu confesso Jesus como Salvador e Senhor, e Ele vai me instruindo, Ele vai me direcionando para que eu possa viver como um salvo. Então tem o aceitar Jesus, tem o passar pelas águas do batismo, tem o participar da Santa Ceia, a ordem independe, porque é todo um processo de salvação na vida da pessoa. Por vezes a pessoa ainda não é batizada, mas ela participa da Santa Ceia. Por vezes a pessoa é batizada antes de participar de uma Santa Ceia. O importante é a pessoa entender. Confessar Jesus é reconhecer Jesus como Senhor. Participar do corpo e do sangue é reconhecer: eu recebo força e recebo perdão. Passar pelas águas do batismo é dizer publicamente: eu estou iniciando uma nova vida em Cristo Jesus. São coisas simples, coisas importantes, que devem ser acompanhadas por nós no dia a dia. Aliado a tudo isso, a Bíblia diz assim: segue a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Santificar é passar por um processo diário de limpeza, de mudança de comportamento, mudança de pensamento, mudança de atitude. A santificação é dia após dia nós sermos transformados, renovados, mediante a ação da palavra. Então Deus vai falar conosco, e Ele vai usar o altar para falar conosco, através do pregador, seja o pregador, seja a pregadora, não importa se é o pastor, se é a pastora, não importa quem prega, o importante é a palavra que é pregada. O importante é eu ouvir a palavra e ter esse entendimento. Nós não estamos falando de vitória emocional, de vitória profissional, qualquer outro tipo de vitória. Nós estamos falando da salvação. A salvação é o principal assunto da nossa vida. Aí, eu falei para você, convidei você para abrir tua Bíblia em 1 aos Tessalonicenses, no capítulo 2, no verso de número 13. E é aí que eu quero ler agora. Então eu fiz todo esse rodeio, essa introdução, nos ajudando a lembrar algumas situações, para a gente entender aqui a conversa que Paulo estava tendo com a igreja em Tessalônica através de uma carta. Aí o Paulo ele diz assim no verso 13, também agradecemos a Deus sem cessar, pois
ao receberem de nossa parte a palavra de Deus. Então, vamos fazer uma parada agora. Paulo está conversando com a igreja de Tessalônica, e ele está valorizando a igreja de Tessalônica, porque a igreja de Tessalônica, ela havia recebido a palavra de Deus através de homens. E essa é uma questão importante para a gente pensar aqui, porque às vezes a pessoa, ela pensa, ou ela fala assim, ó: esse negócio de igreja, esse negócio de pastor é tudo igual a gente, pastora é tudo igual a gente, não tem, vai falar, vai querer ensinar o quê? E isso aí é uma armadilha que é preparada para que a pessoa, ela não tome posse daquilo que Deus tem para a vida dela. Eu falei de manhã, semana passada quem pregou foi a pastora Cátia. Ela pregou na quarta, ela pregou no domingo na ceia, foi a pastora que pregou. A pastora Márcia pregou às 10 horas, 10h30. Hoje eu estou pregando. Alguém vai olhar e pode pensar assim: o pastor ou as pastoras, eles não têm nenhum tipo de problema. E não é uma verdade. E não é verdade. Todos nós temos problema. Vai olhar para o Celcinho, ele é músico, ele não tem problema nenhum. Não é verdade. Ele tem problema. Vai olhar para a Andréia, ela é diaconisa, ela está com a farda do diaconato, com o uniforme, ela não tem problema. Tem. O Fernandinho, tem. Todos nós temos problema. Todos nós temos questões a serem resolvidas na nossa vida dia após dia. Você já me ouviu falar não sei quantas vezes, eu não me atrevo a dizer que eu sou um super crente. Eu não me atrevo, irmão, a falar, olha, não, porque eu não posso dizer, eu me garanto. Pastor, mas o que é isso? Porque a Bíblia diz: aquele que está em pé, cuide para quê? Para não cair. E essa palavra não é só para o irmão, para a irmã que está aí sentado ouvindo. Essa palavra, primeiramente, é para quem está em pé pregando. Então eu tenho que entender, o Paulo, ele está valorizando a igreja, dizendo assim: olha, agradecemos a Deus sem cessar, porque vocês receberam da nossa parte. Vocês não ficaram esperando aparecer um anjo para vir falar com vocês. Vocês não ficaram esperando acontecer alguma coisa sobrenatural para vocês receberem a palavra. E isso é uma coisa importante no processo da salvação na vida de uma pessoa. A pessoa conseguir separar, quem está pregando é um homem, mas quem está falando é Deus, através da vida do homem, através da vida da mulher. Você está entendendo isso, irmão? Sim ou não? Se você entender isso daí, uma barreira, um bloqueio, ele não será construído na sua vida, atrapalhando, interferindo, distanciando você do altar. Ou se existe, pastor, não, mas na verdade já tem essa barreira, esse bloqueio. Então essa palavra, ela serve para colocar esse bloqueio por terra. Começa por aí. É o jeito que Deus usa homens e mulheres para manifestar a salvação na nossa vida. O Paulo, ele está dizendo: olha, eu não paro, agradecemos a Deus sem parar, sem cessar, porque vocês receberam da nossa parte a palavra de Deus. E aí, ele continua dizendo assim, vocês a aceitaram não como a palavra de homens, não como a palavra de homens, mas segundo verdadeiramente ela é palavra de Deus. Meu irmão, minha irmã, quando a gente sai de casa, igual você, corajoso, que saiu da sua casa e chegou aqui com uma chuva como essa, quando a gente sai de casa e vem para cá, a gente tem que sair de casa e chegar aqui com esse entendimento. Nós estamos falando de passos rumo à salvação. E nós temos que chegar aqui com esse entendimento: Deus vai falar comigo.
Ele vai usar o pastor para falar comigo, Ele vai usar o diácono que dá a abertura para falar comigo. Deus vai falar comigo. Às vezes Deus fala conosco ali no estacionamento, a hora que nós estamos manobrando o carro, o diácono está ajudando, orientando, manobrar o carro, vai para cá, vai para lá. Às vezes Deus está falando ali conosco. Deus fala conosco na entrada, quando nós estamos chegando, o diácono, a diaconisa estende a mão, te dá um aperto de mão, te dá um sorriso ou te dá uma palavra de motivação. Quando o diácono, a diaconisa está ali para te atender, nós temos que estar com o nosso coração aberto para saber, Deus está usando pessoas para falar conosco. Ele fala das formas mais variadas e Ele fala do jeito que Ele quer falar. Quando uma pessoa entende isso, ela está semelhante aqui a esse povo da igreja de Tessalônica. O povo de Tessalônica recebeu a palavra vindo de homens, não teve dificuldade para receber aquela palavra vinda da parte de homens. Mas mais do que isso, o povo lá de Tessalônica, eles receberam a palavra como sendo verdadeiramente a palavra de Deus. A Bíblia ensina para nós a história do semeador que saiu a semear. A Bíblia diz que o semeador saiu a semear. Uma parte da semente caiu no caminho, vieram as aves e comeram. Outra parte da semente caiu em meio a terreno rochoso. A semente ela não tinha raiz, ela cresceu um pouco, ela desabrochou, mas o sol veio e secou aquela planta. Uma outra parte caiu no meio de terreno espinhoso. Também cresceu, começou a desenvolver. Mas os espinhos começaram a sufocar aquela semente, aquela planta, e logo ela veio a morrer. E teve uma quarta parte da semente que foi lançada numa terra boa. Nessa terra deu fruto a 30, a 60, a 100 por um. Aí Jesus explica. Ele vai falar do quê? Ele vai falar primeiro da semente que caiu no caminho. Vieram as aves e comeram. Aí ele diz, é aquela semente que é colocada no coração do irmão, da irmã, dentro do templo, ouvindo a pregação da palavra. Uma palavra está sendo, uma semente, a palavra, colocada no seu coração na noite de hoje. Semanalmente Deus tem colocado a semente da palavra no nosso coração. Agora, muitas vezes acontece o quê? Acontece da pessoa, ela simplesmente permitir que o inimigo, o maligno, o diabo, venha e arranque a palavra do coração dela. Por que isso acontece, pastor? Porque a pessoa, Jesus explicou, a pessoa ouve, mas a pessoa não entende a respeito da palavra. Eu falei hoje de manhã, e repito agora falando com você, nós não podemos ficar sem entender a palavra. Por causa da liturgia do culto, a dinâmica de culto, não dá para ir conversando e dando a oportunidade para o irmão que tem dúvida. Já pensou se cada um aqui tiver uma dúvida? Nós vamos até meia-noite e passa da meia-noite conversando sobre as dúvidas. Mas é importante que o irmão, é importante que a irmã, tendo uma dúvida, possa vir conversar. Pastor, dá para nós sentar conversar 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos? Além do pastor, tem os pastores auxiliares, tem os diáconos, temos pessoa preparada. Você não pode ficar sem entender a palavra. Você não pode ficar com questões a serem resolvidas dentro do seu coração. Você precisa sentar, porque se você não sentar para conversar e entender, o maligno, ele vai arrancar a palavra do seu coração. Ele vai arrancar. Falei agora de pouco. Ontem eu estava com o Vitor, neto do Reginaldo, estudando a Bíblia. E o Vitor trouxe a dúvida dele. Eu falo, traz a dúvida. Você vai ler a Bíblia, está lendo a Bíblia, está lendo o livro. Apareceu dúvida, anota a dúvida. Traz a dúvida e vamos conversar. Não pode ficar com dúvida. Se eu não souber ajudar, alguém vai conseguir ajudar. Mas o que nós não podemos é ficar na dúvida, ficar sem entender determinada situação. Nós estamos falando de salvação, irmão. Salvação é mais importante do que um carrão bem legal.
Salvação é mais importante do que uma casa, daquelas casas bem top, que eu só vejo na TV. Salvação é muito mais importante do que a viagem dos sonhos, ou do que o salário que você tanto almejou. Salvação é para a eternidade, e isso tudo que eu falei, perece e fica. A palavra é a ferramenta que Deus vai usar para ministrar em nossa vida o plano de salvação dele para nós. Falamos da semente que caiu no caminho. Aí tem a semente que não aprofunda, que o sol nasce e morre. Pessoa que não escolhe não aprofundar. Nós devemos de nos aprofundar. Nós devemos de querer saber um pouco mais, nos envolver um pouco mais, fazer um pouco mais, porque isso vai nos ajudar a permanecermos na videira verdadeira. É importante, quando nós estamos afundando a raiz, a tendência é que a nossa vida e a nossa salvação esteja sendo desenvolvida com maior facilidade. Uma pessoa que escolhe não aprofundar, via de regra, essa pessoa ela vai ter mais dificuldade na caminhada de fé dela. Porque qualquer questão, qualquer situação que aparecer confrontando ou convidando a pessoa para dar uma afastadinha que seja, ela não vai estar comprometida com nada. Ela vai dizer, não tem problema, não tem compromisso mesmo, semana que vem tem culto. E assim a pessoa ela não aprofunda. Uma terceira situação, a semente que caiu em meio aos espinhos, é sufocada pelo mundo. Nós temos visto, irmão, tanta gente que assim, não sabe falar se quer o mundo, se quer a salvação. Não sabe, irmão, não sabe. Isso dentro da igreja, não é lá quem está do lado de fora da igreja, é dentro da igreja. Dentro da igreja tem muito mais pessoas sendo amigas do mundo do que de Deus. Quem se constitui amigo do mundo acaba se constituindo inimigo de Deus. E nós temos que tomar esse cuidado, sabe? O pregador ele tem que tomar cuidado com o que ele fala, porque conforme o que ele fala, chateia um ou chateia outro. Você tem que, não, mas não sei aonde pode, não sei aonde faz, não sei aonde. Muita coisa é feita em tanto lugar, mas o que a Bíblia diz? A gente não pode tirar por base o que um ou outro faz ou deixa de fazer. A gente tem que tomar por base o que a Bíblia ensina. E o que a Bíblia vai nos direcionar para que nós possamos andar como salvos, desenvolvendo a nossa salvação. Vocês receberam a palavra, não como sendo palavra de homens, mas como sendo a palavra de Deus. E aqui eu encaminho o final da nossa conversa, trazendo à memória a introdução que eu fiz, que atua com eficácia em vocês, aqueles que creem. A palavra de Deus ela está sendo ministrada, trabalhada, operada em nossa vida. A palavra de Deus está produzindo em nós o entendimento. Você vê que cada dia que passa nós temos visto mais sinais e mais questões relacionadas à volta de Jesus. Cada dia que passa, mais e mais o amor das pessoas está esfriando. Não é o amor de lá quem está lá fora. A gente tem que entender o amor de quem está aqui dentro. É o amor da igreja. Cada dia que passa vai esfriando. E ainda está escrito de abreviar os dias, senão ninguém se salvaria. Já pensou como o assunto ele vai ficando complicado? Agora, aquele que crê, aquele que ouve, aquele que recebe, toma posse daquilo que Deus está ministrando, se alegra com aquilo que Deus tem ministrado e manifesta a salvação dia após dia. A palavra atua com eficácia em vocês. Eu até usei um exemplo de manhã. Eu falei do exemplo do café e Deus até abençoou de uma maneira especial uma pessoa que estava com a gente aí de manhã. Vou falar só a título de contribuir e logo nós estamos finalizando a conversa. A eficácia e a eficiência. A palavra de Deus está escrito aqui, ela é eficaz, ela atua com eficácia
na vida daquele que crê. Mas pastor, qual que é a diferença do eficiente e do eficaz? Vou falar, me colocar como exemplo. Posso usar você também como exemplo, Júlia? Eu estou com vontade de tomar um café, mas na minha casa acabou o café. Mas lá fora tem café, viu, irmão? Você está entendendo que é só um exemplo, né? Tem chá e tem café lá fora, tá bom? Estou com vontade de tomar um café, mas acabou o pó de café. Eu comento com a Júlia: Júlia, nossa, estou com uma vontade de tomar um café, mas acabou meu pó. A Júlia fala assim: pastor, eu acabei de passar um café, pode deixar que eu estou indo por aí, eu vou levar um gole de café para o senhor. E vou levar na garrafa ainda, para ficar quentinho o café. A Júlia foi eficiente, ela trouxe o meu café. Só que eu continuo sem o pó. A eficácia, ela resolve o problema de uma vez por todas. Júlia, estou querendo tomar um café, mas estou sem pó, tal. Pastor, fica tranquilo. Me dá 2 minutos que eu vou resolver essa questão. Ela vem, ela traz uma garrafa com o café feito, mas aí ela traz o pó de café e ela fala: fica tranquilo, que antes de acabar de novo o pó do café, eu vou manter abastecido a despensa com café. O problema do pó do café estará resolvido. Isso é eficácia, é resolver o problema de uma vez por todas. A eficácia, ela faz com que o problema seja resolvido. A Bíblia, ela age com eficácia na nossa vida. A Bíblia, ela não vai dar uma remediada na nossa vida. A Bíblia não vai dar uma ajeitada na nossa vida. Bom, por algum tempo vocês estão com o problema resolvido, mas depois precisa ver direito, tem que ser, não, você já sabe, né? Não tem nada disso. Uma pessoa que se sujeita à palavra de Deus, entendendo que a palavra... eu estou falando aqui com você, mas quem que está falando com você? É Deus. Ele só está me usando para falar com você. A palavra de Deus, ela trabalha com eficácia em nós, desenvolvendo na nossa vida o quê? O plano de salvação. E é aqui que eu finalizo a conversa com você, dizendo assim, meu irmão, minha irmã, toda vez que nós sairmos da nossa casa para vir para o templo, nós devemos vir com esse entendimento: eu estou indo ouvir o que Deus tem para falar comigo. E se Ele vai usar o pastor, a pastora, o diácono, a diaconisa, o músico, a música, quem Ele vai usar para falar comigo é o que menos importa. O importante é que Ele vai falar comigo. E a palavra dele para a minha vida vai produzir salvação. A salvação é o que nós temos de mais importante e valioso. Os demais, a Bíblia já qualifica como as demais coisas. Que Deus continue nos ajudando, continue nos abençoando, abrindo o nosso entendimento a respeito disso. O assunto principal na nossa vida é a salvação. Vamos ficar em pé? Eu não vou orar com você por milagre agora, tá bom? Nós já oramos, fizemos várias orações buscando de Deus respostas. Eu quero te incentivar para nós orarmos a Deus e pedirmos a Ele assim, Deus, abra o meu entendimento, porque eu quero entender, aprender e entender a palavra do Senhor. Essa vai ser a nossa oração. Nós oramos agora de pouco, oramos antes, cantamos a música Não Há Deus Maior, buscamos respostas, depois oramos de novo. Agora esse é um momento de nós orarmos em cima da palavra. Amém? Podemos fazer isso? Você fecha seus olhos, leva seu pensamento a Deus e peça isso para Deus. Deus, abra o meu entendimento a respeito da palavra, que a palavra do Senhor produza na minha vida a salvação, em nome de Jesus. Meu Deus querido, meu Deus poderoso, meu Deus fiel, Tu és o Deus que pode todas as coisas, Tu és o Deus que sabe de tudo.
E nessa noite nós agradecemos por essa oportunidade de estarmos juntos, orando, pedindo ao Senhor, abra o nosso entendimento, para que a palavra do Senhor ela não seja para nós motivo de dificuldade na nossa caminhada de fé. Muito pelo contrário, a tua palavra seja para nós aquilo que ela de fato é: lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho. Que assim, meu irmão, a minha irmã, eu, todos nós tenhamos esse entendimento, para que através da tua palavra nós possamos desfrutar da salvação em Cristo Jesus. Podendo desfrutar da salvação, tenhamos também, ó Deus, a alegria e o privilégio de vermos sendo acrescentada em nossa vida tantas e tantas respostas. Porque quem busca em primeiro lugar o reino e a justiça, tem as demais coisas sendo acrescentadas em sua vida. Desperta nessa igreja, desperta nesse povo o desejo e o amor pela tua palavra, em nome de Jesus. Independente de quem esteja pregando, independente de quem esteja ministrando a palavra, porque a tua palavra ela é viva, ela é verdadeira, ela é eficaz, ela é mais cortante do que uma espada de 2 fios, ela tem poder para discernir as intenções do coração, ela tem poder de separar a junta da medula. Eu oro por todos esses irmãos e agradeço essa oportunidade em nome de Jesus. Diga amém. Bata a palma para Jesus, irmão.